Vamos saber o que nessa rede digital, o que isso tudo tem nos afetado, né? Porque estar constantemente conectado, gente, por meio de smartphones ou de outros dispositivos, é como ter um mundo nas mãos, né? A maioria das plataformas desperta isso na gente, não é mesmo, querido? Verdade, a maioria das plataformas e aplicativos das chamadas mídias sociais são intencionalmente projetados para prender o máximo dos usuários o máximo de tempo possível, não é verdade? Muitas delas estão relacionadas ao nosso desejo de autoafirmação, também ao medo de rejeição. Mas como é que elas têm dominado e influenciado a todos nós? Quem vai falar com a gente sobre esse tema é o médico psiquiatra, Dr. Marcionilo Laranjeiras, que está com a gente mais uma vez. Dr. Marcionilo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias do Bem. É sempre um prazer recebê-lo aqui para a gente falar desses assuntos que mexem com o nosso dia a dia, né? Que mexem com a nossa vida. Da mesma forma. É um prazer muito grande, né? Aqui hoje, por esse canal aqui, justamente participando da vida digital, né? Que agora é regra. A gente não está, a gente está dentro disso agora e a gente precisa entender como é que isso funciona melhor, né? A gente tem um lado bom, por exemplo, que é participar de um serviço como o de vocês aqui, da igreja, de utilidade pública, né? De apoio espiritual, né? Na internet, que é uma coisa que com certeza é utilizar o outro, né? O notícias do bem, né? É o lado do bem, né? Da internet, que a gente viu duas reportagens antes, agora eu estava acompanhando aqui, por exemplo, sobre aquele grupo das escolas, das crianças, né? Crianças com risco de suicídio, e agora sobre o Open Banking também, né? Que é o outro lado também complicado, né? Da vida digital, que é essa exposição total, né? Da nossa vida, e que é irreversível. A gente deixa um rastro na internet imenso, todos os dias, todas as horas, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Na verdade, que a gente não tem como fazer. Esse me parece ser o problema, né, doutor Marcinho? As pessoas estão se afastando um pouco da vida real, indo demais para a vida digital, para a vida online. Seria esse o grande problema? Quando a gente fala de vida real, a gente fala de relacionamento mesmo, fala de relacionamento pessoal, fala de troca, fala de, por exemplo, fala de chegar no restaurante, por exemplo. Isso aconteceu comigo ontem, né? Um casal estava no restaurante, eu fui com a minha esposa também, o casal que estava na mesa ao lado estava um em cada telefone celular. Não trocaram uma palavra o tempo que eu estive lá. Quer dizer, me incomodou profundamente também, né? Exatamente. A gente está num momento muito complicado, assim, da nossa humanidade. Assim, para compreender um pouco disso, assim, eu vou colocar um pouco de perspectiva no que se sabe a respeito da vida digital. Até uma perspectiva mais em termos de cérebro, até. Então, é o seguinte, o nosso cérebro, as pesquisas antropológicas mostram que o nosso cérebro é o mesmo nos últimos 250 mil anos. Então, a gente tem, apesar da gente ser da gente dopings, da gente utilizar rede social, apesar da gente utilizar aviões e fazer cirurgias, entendeu? Fazer medicamentos quase que milagrosos, nosso cérebro continua sendo o mesmo de 250 mil anos. E a gente tem as mesmas necessidades básicas, né, dessas pessoas. As nossas necessidades são basicamente, né, as mesmas: comer, abrigo, comida, abrigo, procriação, afiliação, poder, né, e outras necessidades básicas. Então a gente continua sendo, e essas áreas do cérebro que governam essas necessidades básicas, elas estão justamente em partes do cérebro, nas partes mais antigas do cérebro, que elas mudam pouco. Elas mudam muito pouco, quer dizer, é por isso, explica um pouco também das fobias e tal. Então, o que acontece? O ser humano, ele foi, né, o tempo das décadas foram passando, a gente teve a gente conseguiu produzir tecnologia, técnica e tecnologia, né? A gente foi evoluindo muito,
no sentido do material, no sentido de nos fornecer as melhores condições de vida, né? A gente sabe que a humanidade nunca viveu tão bem no sentido material do que hoje, entendeu? Então, e graças a esse acesso aos bens, mas foi o mercado, né, que introduziu essa coisa da gente ter acesso a bens materiais, né, desde historicamente. Agora, o que aconteceu nos últimos 15 anos, né, com a evolução das redes sociais, perto dos 250 mil anos da nossa espécie, né, do Sapiens, que a gente estuda na academia, é quase que um piscar de olhos dentro desse tempo inteiro, entendeu? Então é muito novo. Quem disser, o profissional, ou o pesquisador, ou o político, ou alguém qualquer um que disser que compreende, que já viu como é que faz e que de fato tem propriedade sobre isso, a gente vive no meio, a gente está aprendendo, a gente está trocando a roda da bicicleta com a bicicleta andando, entendeu? Então é muito difícil. Então o nosso lado, os nossos lados bom e mal, né? O nosso lado A e lado B, eles ficam muito prevalentes, porque a gente tem uma rede que ela tem pouca regulação, né? A gente se sente muito, entre aspas, à vontade, entendeu? Nesse momento. Então a gente vive num momento muito delicado, assim. Interessante. E, doutora, assim, uma pergunta, né? São 15 aninhos, Sim. né? 15 aninhos aí de Mais ou mudança, menos, né? mais Sim. ou menos. Basicamente. Acha que é um movimento que veio para ficar mesmo? Você acha que é possível isso mudar ou não? Sim, não. Eu acho muito difícil. É quase que a gente tender a abdicar de andar de avião. Ninguém vai voltar atrás, entendeu? A gente não vai deixar de deixar para trás o uso de antibióticos. A gente não vai deixar de utilizar a vacina, né? As vacinas. Tomara que não. Então o ganho é muito grande também por esse lado, entendeu? E a gente precisa aprender a lidar. A gente precisa se educar. A gente precisa aprender a lidar, ajudar os nossos filhos também. Então é muito importante que a gente fique um pouco humilde nesse momento agora para lidar com essa situação. Se a gente for pensar, tá tudo muito no início, né? A gente, nós que somos, não é o caso da Tainá, mas nós somos mais velhos, a gente viu o surgimento disso tudo acontecendo, tudo muito rapidamente, né? Principalmente nessas últimas 2 décadas. Então a gente está aprendendo a lidar com isso. Acho que é uma questão de experiência também para essa geração, que é a primeira, efetivamente, que está lidando com tanta tecnologia e com essa questão de ego, com essa questão de reconhecimento, com essa questão de frustração. Exato. Até porque né, já existem estudos que mostram lá que os likes e as curtidas e os comentários, eles geram em nós recompensas que acabam nos viciando nisso. É isso mesmo, doutor? Exatamente. O nosso cérebro, ele tem sistemas, né? Sistemas basicamente 3 sistemas. De busca de dados. São sistemas cerebrais que funcionam independentemente, né? É um sistema de busca de dados, é um sistema de fuga de danos e de social, de forma geral, entre outros sistemas menos importantes. Então, a internet e a lógica do mercado, né, que vem por trás disso, ela estimula bastante a busca de novidades, porque a necessidade do mercado, né, é a novidade da troca, né, iPhone 7, 8, 9, 10. O problema disso é que essa lógica do mercado veio para a nossa vida pessoal, entendeu? A gente tem relacionamentos via Tinder, né? A gente utiliza Uber, né? A gente entra nas redes sociais, a gente tem uma necessidade de colocar um perfil de mercado, né, na rede social, que agrade, que seja vendável, que seja, né? Então a gente está num momento que essa questão
é muito importante, mistura uma lógica de mercado com a lógica real na nossa vida, que não é tão interessante como passa, como tem nas redes sociais, né? Então a gente alimenta muito isso e é sem controle, entendeu? A gente lida com isso o tempo inteiro e a gente precisa ter um certo cuidado, uma crítica, que a gente não encontra muito em algumas, por exemplo, em populações vulneráveis a esse estímulo, os nossos filhos, né? As crianças, os nossos adolescentes estão super expostos a isso. O adolescente tem uma demanda por identidade, que é a questão do desenvolvimento do adolescente, é a identidade. Então ele se junta, né, a grupos de rede social, eles são ávidos. O cérebro do adolescente é um cérebro que naturalmente ele busca novidades, desafios, e aquilo fica, né, e eles são justamente uma população bem vulnerável a essa situação, né? Fora as pessoas adultas também que têm dificuldades, né, que têm alteração de personalidade, dificuldades de personalidade, ou já tem sintomas. A gente vê que existe a gente estuda na academia a influência. A gente está vendo que a influência em depressão, ansiedade das redes sociais é uma influência. A gente sabe que existe uma causalidade, mas a gente não sabe se as pessoas que têm problemas, por exemplo, de depressão, ansiedade, adicção, déficit de atenção na internet, se elas são pessoas que já tinham um quadro anterior. Então, a gente está vivendo como se fosse uma fotografia. A gente só sabe que isso acontece. Existe uma correlação. Agora, será que as pessoas já tinham essa vulnerabilidade e ficaram piores na internet? Será que os adultos também têm essa mesma... já eram adultos complicados e ficaram na internet? Ou a internet que causou isso nas pessoas? Então, isso é uma dúvida, isso é uma interrogação, né, dos estudos atuais. A gente sabe que existe uma associação, mas se é causal ou não, a gente está investigando ainda. Tem vários estudos que devem dar alguma pista aí nos próximos anos. Interessante. Não, pode concluir. Pode falar. Concluir, doutor. Não, eu concluí, pode falar. Tá. Eu digo assim, será que com essa questão da pandemia, esse tempo de isolamento social, as pessoas em casa, será que isso também tem agravado, isso aumentou um pouquinho os casos de pessoas mais conectadas ainda? Sim, isso a gente não sabe se esse comportamento, né, que é o aumento da vida digital, na digitalização do trabalho, na vida pessoal, se isso é um fator que me parece que sim, porque parece que a vida digital cresceu muito mais nesse momento, né? A gente tem uma pandemia, a gente está no meio, dentro de uma pandemia, e a pandemia assim, o contato, a vida interpessoal ficou perigosa, né? Porque você pode passar de um para o outro o vírus. Então intensificou toda essa vida digital, tanto na saúde, quanto no trabalho, quanto até para encontrar parentes. A gente está muito tempo fazendo festa. Tem a minha esse ano passado foi o aniversário de 80 anos da minha sogra. E 80 anos. Então, uma data que ela fica lá. Daí é o lado bom da vida digital. A gente conseguiu encontrar, juntar no dia. A gente fez um vídeo com as várias, com os parentes do Brasil inteiro, com as colegas de trabalho, com todo mundo, coisa que na vida real a gente não conseguiria, de fato. Quer dizer, é o outro lado, não entendeu? É o outro lado, é o lado bom da coisa, dessa vida digital, que traz as pessoas que faz muito tempo que a gente não faz contato, entendeu? Para a nossa vida real. Isso seria bom, inclusive, se não fosse a pandemia, entendeu? Já seria um fator interessante. Ele tem um lado bom também na rede social. É verdade, é verdade. Acho que a palavra, né, para a gente fechar rapidamente aqui, doutor Márcio Nilo, a palavra é equilíbrio, né? Esse é o ponto. Total. E assim, tentar voltar à vida real, né? Tentar
apesar da vida digital, das redes sociais serem muito interessantes, importantes e trazerem, né, muitos ganhos, também a gente precisa voltar a valorizar a vida real, né? Os grupos, as igrejas, os encontros sociais novamente, né? Com os cuidados, né? É, as redes sociais também servem muito para a gente rastrear pessoas em estado vulnerável, né? A gente tem visto que nos estudos você consegue rastrear pessoas com ideação suicida, com riscos maiores, e fazer tratamentos à distância. A gente sabe que um serviço de utilidade pública como esse aqui é muito importante, né, para a gente Uhum. melhorar a vida das pessoas, para trazer um pouco de alívio, né, para essa vida da gente que é muito complicada também. É verdade. Doutor Marcionilo, obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Já é de casa, né? A gente sempre que precisa dessas orientações, a gente Por já entra em favor. contato com o senhor. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado, uma boa semana. Um obrigado, então. Um belo serviço de utilidade pública de vocês. Tá E de certo, apoio espiritual também. Um abração a todos, aos irmãos da igreja. tá certo. Muito Deus abençoe obrigada. sua vida.